poder estar com vocês mais uma vez. Aproveito o momento também para agradecer ao pastor Augusto pela oportunidade de poder tratar desse assunto tão importante da obra missionária, resgatar o mês das missões e vasculhar esse assunto que diz respeito ao pensamento, à visão missionária de João Calvino. Aproveito também para trazer um abraço dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Ali temos cooperado, ainda que em ano sabático, e queremos aqui estender o abraço sempre caloroso do conselho daquela igreja, na pessoa do pastor Vitor Ximenes, e rogar a Deus que a parceria da Igreja de Boa Viagem e a parceria com a Igreja de Prazeres seja sempre uma parceria que traga bons frutos para o reino de Deus, que sempre cresça mais e mais, até que o Senhor mostre os próximos passos, né? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 19, verso 8 a 10. Atos, capítulo 19, verso 8 até o verso 10, apenas 3 versos. Paulo na escola de Tirano. Atos 19, 8, 9 e 10. Vamos acompanhar a leitura. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Até aqui. Meus amados irmãos, nós observamos com alegria que nos últimos 10 anos, ou para ser mais exato, nos últimos 20 anos, há globalmente, e sobretudo no sul global, um interesse pelas doutrinas reformadas, um interesse pelas doutrinas calvinistas. Eu vejo muitos jovens aqui, e nós sabemos claramente que esse interesse pelas doutrinas reformadas está diretamente ligado a essa fome que muitos jovens e adolescentes, e já agora jovens que estão assumindo outros compromissos em sua vida, entenderam através da exposição da palavra de Deus por pastores que comungam da tradição calvinista, entenderam que nessa tradição eles podem encontrar, melhor dizendo, uma base sólida de exposição das Escrituras, podem encontrar uma rica lente para interpretar o mundo e a realidade, e podem, na exposição da palavra de Deus, receberem a devida edificação para conduzirem suas vidas de uma maneira que agrada ao Senhor. Claro, isso também desperta o interesse pela pessoa de João Calvino, que curiosamente seria um contrassenso em relação à vontade de Calvino. Calvino, quando faleceu, ele mesmo tomou o cuidado de não revelar onde tinha sido sepultado o seu corpo. Certamente isso envolvia aqueles que pudessem de alguma maneira tentar tripudiar em cima do seu, afinal de contas era um ambiente de polêmica católica e protestante, então certamente alguns poderiam usar aquele momento para, quem sabe, ali violar o túmulo de Calvino, mas ele também tinha uma preocupação de que não houvesse nenhum tipo de atitude excessiva
de lembrança do seu nome. E ele tomou esse cuidado, ele era um servo muito discreto. Mas a despeito de todas as suas discrições e cuidados, Calvino se tornou um homem muito conhecido na cristandade, e é impossível falar da tradição reformada, é impossível falar da tradição puritana, é impossível falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, sem falar da pessoa, do ethos, do reformador João Calvino, reformador de Genebra, ele é assim conhecido. Ele é o homem que escreveu sobre a predestinação, e muito provavelmente muitos de vocês jovens que conheceram a fé reformada nos últimos anos devem ter ouvido falar das doutrinas da graça e foram profundamente impactadas por elas. Não sei se propriamente a geração de vocês, mas a geração de Augustos com certeza ouviu aqueles sermões impactantes de John Piper, de Augusto Nicodemos, de Paul Washer, sermões vibrantes que falavam exatamente dessas doutrinas da graça, ensejadas por um movimento americano, o The Gospel Collision, que com o avanço da internet, então, democratizou, através dos congressos da Editora Fiel, Vida Nova, Cultura Cristã, Simpósio dos Puritanos, sobretudo aqui em Recife, nos trouxe uma visão clara dessa rica tradição calvinista. E com isso o pensamento de Calvino foi se tornando cada vez mais conhecido como o sistematizador da reforma, o estadista, o humanista, e é impressionante como muitas vezes esses tópicos eles são tomados até mesmo de uma maneira um tanto desequilibrada, como se esses tópicos em si fossem os únicos tópicos que Calvino, porventura, tenha discorrido e que ele tenha dado alguma ênfase. E muitas vezes nós encontramos alguns usando um púlpito, não fora do ambiente do ensino, que é perfeitamente lícito, mas muitas vezes ocupando o púlpito naquilo que diz respeito à proclamação do Evangelho, e ao invés de anunciar a obra de Cristo, muitas vezes anunciam detalhes da obra de Calvino que não era o interesse da obra dele, não era o interesse de Calvino. Então, quando a gente pensa na visão missionária de Calvino, nós temos realmente um grande desafio, porque algumas pessoas entendem, inclusive pesquisadores entendem, que Calvino não tinha uma visão missionária, que o século XVI não tinha uma visão missionária, que o século XVI estava envolvido com a reforma, mas é um erro. Calvino tinha sim uma visão reformada, e uma visão reformada da missão. Ele tinha uma noção de que católicos romanos e turcos que não conheciam a fé cristã precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. Calvino ele foi um dos pioneiros a enviar um grupo de missionários. Infelizmente, essa visão missionária não chegou a bom termo, mas ele chegou a enviar missionários para o Brasil, através de uma embarcação que foi conduzida por Villengayon. No entanto, ela não teve o mesmo êxito, mas Calvino tinha sim uma visão missionária, e tinha uma visão missionária propriamente dita, no sentido de engajar a igreja que estava sendo reformada em Genebra, o tempo que ele ficou em Estrasburgo. Ele tinha uma percepção muito clara de como todos deveriam estar engajados na missão. Por isso, eu respondo aqui com um sonoro não todas as acusações que são feitas de que Calvino não tinha interesse na missão e que os calvinistas, por tabela, também não têm interesse na obra missionária. Os calvinistas talvez não tenham interesse na obra missionária porque são preguiçosos com a obra missionária, mas não fazem isso porque as exposições da reforma foram ambíguas em relação à reforma, ou porque a nossa tradição ela é fraca de exemplos no tocante à obra missionária. Por isso, irmãos, eu quero tentar mostrar, como bem destacou o reverendo Augusto anteriormente, já havíamos conversado antes na semana, que a nossa intenção aqui não é usar esse tempo do púlpito para discorrer, como que numa palestra de teologia histórica, sobre a tarefa missionária, ou a visão missionária de João Calvino.
A nossa primeira tarefa aqui, irmãos, é notar como a Escritura é clara com respeito ao chamado missionário, ao engajamento missionário, a tarefa de anunciar o Evangelho, de ir ao encontro do perdido e falar de Cristo e do perdão que Ele oferece, uma livre oferta de perdão, para que aqueles que, ao ouvirem o Evangelho, sendo quebrantados pelo poder do Espírito, assim se voltem para Deus e adorem no santo templo do Senhor. Essa é a visão missionária, é a visão da missão nas Escrituras Sagradas, é a missão do ID. De fato, nós devemos ir ao encontro do perdido. Sendo assim, se nós olharmos claramente da Escritura, como lemos no texto de Atos hoje, a tarefa da missão, veremos que a teologia de Calvino sobre a missão não é um recorte, não é uma inovação, mas é uma aplicação clara do que o texto bíblico ensina sobre a obra missionária. E essa é a porta de entrada para entendermos a visão de Calvino sobre a evangelização e sobre a missão. Não é começarmos com as institutas, não é começarmos com a Academia de Genebra, que tanto prestou serviços à obra missionária. Certamente haverá tempo para tratarmos disso na nossa conferência missionária na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, mas hoje a nossa intenção é ficarmos concentrados no texto que lemos, Atos 19, do verso 8 até o verso 10, porque esse texto, irmãos, nos coloca na terceira viagem missionária de Paulo, nos coloca no ministério de Paulo na cidade de Éfeso, e muito provavelmente nós estamos vendo aqui os primeiros passos daquela igreja, o nascedouro dessa igreja. Logo, a nossa expectativa é notar como Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus para que todos os habitantes da Ásia pudessem escutar a palavra de Deus. E permitindo o Senhor, vamos atentamente ver como Calvino capturou o entendimento dessa passagem no seu comentário de Atos. E desta maneira, como nós somos desafiados a termos uma visão bíblica e clara da nossa tarefa de espalhar o bom perfume do Evangelho, não apenas na cidade que estamos, mas em todos os lugares que o Senhor assim nos permitir. Então eu quero convidar você a olhar para esse texto, prestar atenção nele. Não tire a sua Bíblia aqui do texto de Atos. Nós vamos retroceder algumas passagens, mas fique aqui do texto de Atos para que a gente entenda melhor, em primeiro lugar, essa afirmação de Lucas no verso 10. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Logo de cara, prima facie, nós precisamos considerar o seguinte, irmãos, alguns autores, eles entendem que talvez Lucas tenha usado aqui um estilo literário, um exagero de linguagem para dizer o seguinte: todos da Ásia ouviram, mas que talvez não tenha sido todos. Então Lucas está dizendo muita gente ouviu, então ele usa o exagero da linguagem. No entanto, irmãos, nós podemos sim, com muita certeza, dizer que a maneira como Deus usou o apóstolo Paulo em Éfeso, nesse momento do seu ministério, nos 3 versos que nós acabamos de ler, é perfeitamente plausível dizer que, da maneira como ele foi usado, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus, foram confrontados pelo Evangelho de Jesus, foram chamados a largar os ídolos e depositarem a sua fé em Cristo. Foram confrontados em seus pecados, chamados ao arrependimento e buscar perdão na pessoa de Jesus Cristo. Para isso nós precisamos olhar atentamente esses versos. Então, vamos olhar agora, notar o verso de número 8. Durante
3 meses. Provavelmente 12 sábados, durante 3 meses. Não podemos dizer se nesses 3 meses Paulo só visitou essa sinagoga 12 vezes. É possível que em um outro momento, já que as sinagogas não eram tão formais, como, por exemplo, os cultos que aconteciam no templo, então é possível que os formatos sinagogais, que ainda são objetos de muito estudo de pesquisa, é possível que no espaço sinagogal Paulo tivesse usado outras oportunidades de poder falar nesses ambientes. Mas durante 3 meses, ou seja, no mínimo, por baixo, 12 sábados, Paulo se valeu da oportunidade de pregar o evangelho na sinagoga. E aí nós podemos agora ficar então pensando, mas como é que essa pregação era feita? Como Paulo usava a sinagoga como um instrumento para pregar o evangelho, como uma oportunidade para pregar o evangelho ali aos seus compatriotas. Isso é um padrão da missão de Paulo. Quando você nota a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo nas cartas de Atos dos Apóstolos, os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, você nota que Paulo tem esse padrão. Ele primeiro visita as sinagogas, não tendo sucesso nas sinagogas, ele então transita nas casas, transita nas praças, ou seja, onde é possível pregar a palavra de Deus com ousadia, ele assume essa responsabilidade. Mas se você retroceder um pouco, sem perder de vista o capítulo 19, se você voltar até o capítulo 13 de Atos, você vai entender um pouco dessa dinâmica da sinagoga. E eu daria o tempo necessário a você para que você trouxesse a sua Bíblia agora para o capítulo 13 de Atos. É muito importante que a gente tenha uma noção aqui do que significa essa dinâmica da sinagoga. No capítulo 13 de Atos, no verso 13, veja só, diz aqui: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Irmãos, me parece que aqui a dinâmica da sinagoga era muito simples. Aqui encontramos o resumo mais básico que Lucas quer nos mostrar da oportunidade que Paulo encontrou de evangelizar judeus. Os judeus se reuniam no sábado. Isso não é prova nenhuma de que os cristãos se reuniam no sábado, como os adventistas tentam dizer. Aqui apenas é a estratégia missionária de Paulo. Ele vai ao encontro do judeu. Fiz-me judeu para com quem era judeu. Então ele usa essa estratégia, ele vai ao encontro desses judeus. E então aquele que preside a reunião formal na sinagoga, ele lia o texto, provavelmente fazia alguma explicação do texto, e depois, para um ambiente um pouco mais informal, ele dava a oportunidade para que outros pudessem trazer uma palavra de exortação, uma explicação, um encorajamento ou um conforto de acordo com esse texto. E Paulo estava onde? Lá, na sinagoga, buscando oportunidades de ter a palavra para testemunhar ousadamente o evangelho de Jesus. E o que é que ele disse nessa sinagoga? Avance um pouco mais para o verso 38 e o verso 39. Veja comigo o que está lá escrito. Ainda em Atos 13, no verso 38 e no verso 39. A palavra de Paulo, já concluindo a sua exposição, foi a seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, que é Cristo, e por meio dele, que é Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei dos profetas.
Irmãos, me permita fazer uma observação aqui. Note que lá no começo do texto, quando eles dizem que estão na Antioquia da Pisídia, a primeira coisa que é lida é a lei e os profetas. Os judeus acreditavam que, muito embora a lei tenha sido dada como uma expressão de misericórdia, eles tinham que cumprir a lei para serem aceitos por Deus. E agora Paulo está dizendo que eles não podem ser aceitos de maneira legalista, que eles não podem ser aceitos cumprindo a lei de Deus, porque no pacto das obras eles serão destruídos, serão esmiuçados. E Paulo então fala de Cristo, aquele que cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar, e em alto e bom tom, com toda a ousadia e sabedoria que Deus lhe concedeu, ele diz: vocês não podem salvar a si mesmos, vocês precisam se voltar para o Redentor, Ele é o Messias, então confessem os pecados a Ele é quem vai nos perdoar nossas faltas, e por Ele nós podemos ter caminho para Deus. Irmãos, dito isso então, quando nós voltamos agora para o capítulo 19, quando diz que Paulo, no verso 8, 3 meses frequentavam a sinagoga, agora nós temos em mente o que Paulo fazia. Alguém abria o livro da lei, Paulo ouvia toda aquela exposição da lei, alguém então dava a palavra para Paulo, para ele exortar, e ele formalmente usava aquele momento para expor o Evangelho de Jesus Cristo. E assim ele cumpria o seu ministério, assim era a forma dele cumprir o seu ministério de evangelização. No texto que lemos, irmãos, ainda no verso de número 8, diz que ele frequentava a sinagoga, e aí, irmão, leia comigo o verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava o quê? Ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Vamos pôr uma lupa nessas palavras aqui. Quando o texto diz que Paulo falava ousadamente, quer dizer o seguinte: Paulo pregava o púlpito, se escondia atrás do púlpito, da palavra de Deus e do Evangelho, e ele não tinha temor de homens, não tinha medo de cara feia, não tinha medo de bocejos, trejeitos, ou de algum tipo de resistência. Ele simplesmente fazia o que o Senhor Jesus ensinou. O semeador saiu a semear. Ele pregava a palavra de Deus aos homens, sem se preocupar com o temor de homens, sem se preocupar com as reações dos homens. O seu interesse era publicamente tornar claro o caminho que Deus dá através do seu Filho, para que pecadores possam ter comunhão com Ele. Ele dissertava, o que significa que ele respeitava o ambiente da sinagoga. Ele sabia que ali ele não podia ficar contando piadinhas, ele sabia que ali ele não podia dar um tipo de palestra coach, alguma coisa assim. Ele sabia que aquele era o momento em que a solenidade e as regras da boa oratória precisavam ser respeitadas. E então ele dissertava de uma maneira que nada pudesse ser usado contra o Evangelho através das suas palavras. E o texto diz que ele se esforçava por persuadir. Eu sei que essa expressão persuasão nos remete muitas vezes à prática antibíblica do apelo, o emocionalismo por trás do apelo. Mas Paulo não está lançando um apelo emocionalista. Quando o texto diz que Paulo estava persuadindo, quer dizer que ele estava todo instante falando a essas pessoas: arrependam-se dos seus pecados, a lei não poderá salvá-los, Cristo trará a remissão dos seus pecados. Então prestemos atenção em algo muito importante aqui. Ao ter uma oportunidade de falar com os judeus, Paulo pregou o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo.
naquela pequena porta que Deus abriu, naquela sinagoga. 12 sábados, alguns encontros a mais, não sabemos, mas Deus deu a ele a oportunidade de pregar essa mensagem do Evangelho. E foi isso que ele fez. Irmãos, muitas vezes nós nos empolgamos com o calvinismo. E quando nós encontramos uma pessoa, geralmente alguém que foi nosso amigo de mocidade, então nós falamos o seguinte: cara, eu descobri uma coisa tão legal. Eu descobri as doutrinas da graça, eu preciso te contar os 5 pontos do calvinismo. Cara, eu estou lendo tanta coisa sobre a reforma, eu preciso te contar várias coisas sobre a reforma. Eu tenho sido tão ensinado por várias coisas que eu tenho estudado e aprendido, eu preciso contar para você. Irmãos, eu sei que todas essas coisas são importantes. Os 5 pontos do calvinismo, soberania de Deus, princípio regulador do culto, todas essas demandas são importantes para a edificação e crescimento da igreja. Mas quando nós vamos ao encontro dos perdidos, nós não somos chamados a pregar o princípio regulador do culto. Nós somos chamados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a porta é aberta, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que deve ser pregado. Porque se invertermos a ordem, nós colocaremos o carro na frente dos bois. Se nós formos pessoas a falar demais da mortificação do pecado para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pode ser que a mensagem que nós enviemos ao coração delas, claro, o poder do Espírito é fantástico, ele usa a palavra como quer, mas é possível que muitas vezes a nossa pregação eivada de lei, quando falta o Evangelho, acabe colocando uma carga e um peso sobre as pessoas. Vejam bem o que aconteceu aqui. Na sinagoga, o livro da lei era aberto. E Paulo disse: pela lei vocês não podem se salvar. Vocês precisam ir a Cristo. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o começo da missão em Éfeso se deu da ousada pregação de Paulo, estruturada, bem formada, respeitosa pregação, mas também corajosa pregação para persuadir pecadores a se voltarem para Cristo, a fim de obterem perdão dos seus pecados e paz com Deus. Agora, olhemos com atenção para o verso 9. Logo em seguida, a pregação do Evangelho nas sinagogas, o que é que nós esperamos, né? Bem, os pregadores de crescimento explosivo da igreja podem então dizer, não sei o que eles diriam, para ser mais exato, sincero, eu não sei o que eles diriam, mas talvez Paulo fosse reprovado aqui nesse primeiro momento, talvez a junta dissesse: Paulo, olha, é complicado, você está pregando e algumas coisas não estão funcionando, e talvez algumas coisas com a sua pregação tenham que mudar. E veja o que é que ocorre, né? Quando Paulo prega, não é conversões que são destacadas por Lucas no verso 9. Veja o que é destacado no verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falavam mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a percorrer diariamente, a discorrer diariamente na escola de Tirano. Irmãos, nem sempre quando a semente do Evangelho é pregada, significa que o resultado imediato serão conversões virais acontecendo uma atrás da outra. Em alguns lugares de Atos nós percebemos isso. No Pentecoste, por exemplo, milhares de pessoas se rendendo a Cristo. Mas aqui provavelmente poucas pessoas, e uma maior parte da sinagoga se voltou contra. Lembrem-se da parábola do semeador.
Em um dado momento, o Senhor, vendo a dureza de coração dos fariseus, ele disse: ao que tem, lhe se dará. Ao que tem fé, lhe se dará. Mas ao que não tem fé, até o que tem, lhe será tirado. Os judeus tinham as alianças, a história, a cultura, tinham todas as coisas disponíveis, e não era justificável, racionalmente, que eles voltassem as costas para o Evangelho. Mas muitos deles fizeram. E não se iludam, irmãos. Conforme nós pregamos o Evangelho, nós muitas vezes somos confrontados por portas fechadas. Pregamos o Evangelho e pessoas continuam impermeáveis ao Evangelho. E parece que quanto mais nós pregamos o Evangelho para elas, mais duras de coração elas ficam. Isso se dá, irmãos, porque nós não somos o Espírito Santo. Nós não temos o poder de converter as pessoas. Mas nós somos chamados para semear em toda a terra a semente do Evangelho. E o poder sobrenatural do Espírito Santo abrirá o coração dos enfermos espiritualmente, trabalhará no coração deles e converterá os seus corações. Mas, infelizmente, do momento em que você põe a mão no arado, eu gostaria muito de dizer a você que tudo será rosas, mas não será. Não será. É possível que a igreja passe anos e anos numa estiagem, onde ninguém se apresenta para a conversão, ninguém se apresenta para uma profissão de fé. E pasmem, crentes dentro de igrejas não aceitam o que a Escritura diz. Eu estou usando o termo crente, usando um eufemismo, porque se alguém se diz crente e não aceita a fé que está nas Escrituras, certamente não conhece essa fé. E provavelmente deve ter ainda a sua experiência de conversão. Talvez ainda não conheça Cristo, ainda não tenha recebido Cristo em seu coração, como uma pessoa que de fato tenha se convertido ao Evangelho do Senhor. Por que eu digo isso? Porque os judeus estavam empedernidos. Essa é uma palavra do português coloquial lusitano, mas ela quer dizer uma pessoa obstinada em confrontar. Veja, Paulo dizia: judeus, vocês precisam se voltar para Cristo, porque Ele é quem vai perdoar os pecados, não é Moisés. Esses ritos que vocês estão praticando são inúteis, eles não vão salvar vocês. Vocês precisam olhar para Cristo. Ora, pagãos estavam ali buscando na lei, prosélitos estavam nas sinagogas buscando na lei uma forma de reencontrarem na vida, pagãos que viviam nos templos de prostituição, pagãos que viviam nos feiticeiros romanos. E Paulo agora está dizendo: não, vocês não vão encontrar a solução para a vida de vocês, uma vez decepcionados com esse mundo, se voltando exclusivamente para a lei. A lei apenas apresenta o nosso pecado. Jesus é aquele que lava o pecador do seu pecado. Dito isso, irmãos, quanto mais Paulo pregava essa verdade, mais aqueles judeus confrontavam. Não, Paulo, você está equivocado. Não, Paulo, não é assim. Poxa, Paulo, quer dizer que essa doutrina da graça que você prega é uma doutrina que suscita libertinagem? Tanto é que em Romanos, no capítulo 6, Paulo precisou responder num recurso literário. Provavelmente alguém questionou: então vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante? E Paulo então respondeu: de jeito nenhum. Porque aquele que morreu para o pecado está vivo para com Deus em Cristo Jesus, para viver uma vida de santidade. Esses descrentes, empedernidos, continuavam ali, impermeáveis ao Evangelho. E não bastasse isso, ainda falavam mal do Evangelho, falavam mal do caminho e injuriavam, diziam mentiras em relação
a Paulo e aqueles irmãos. Isso aconteceu de uma maneira tão desproporcional que Paulo já não tinha mais condições de usar aquele espaço para pregar ousadamente o Evangelho. Irmãos, eu olho para esse texto e digo para vocês de coração aberto, da grande tristeza que eu sinto, porque um ímpio dizer isso, nós poderíamos entender como natural da sua carnalidade, mas lamentavelmente, parece que essas sinagogas estão implantadas no nosso meio, porque muitas vezes nós encontramos jovens, adultos, homens maduros, com a consciência absolutamente secularizada, que ao ouvir a mensagem do Evangelho, eles não só são teimosos, mas falam mal do Evangelho. Dizem que esse não é Evangelho, que esse é um Evangelho arcaico, que esse é um Evangelho antigo, que a sociedade é nova, que cada um tem o direito às suas opiniões, e assim vai em diante. E isso, irmãos, muitas vezes é interpretado como um tipo de falha dos missionários, no sentido de que os missionários não foram efetivos, de que a estratégia de pregação dos missionários não foi correta. Veja, Paulo pregou a palavra de Deus com fidelidade. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor Deus. O que significa, irmãos, que a nossa tarefa não é dizer como o Espírito Santo vai agir. A nossa tarefa é pregar ousadamente o Evangelho. Isso pode trazer alguns frutos, como aconteceu naquela sinagoga, mas pode também, e suscitará também, uma grande rejeição por parte de alguns. Mas eu quero que vocês notem outra coisa no verso 9 e 10. Paulo, cuidadosamente, percebendo que aquele ambiente sinagogal se tornou um ambiente tóxico para os discípulos, o que é que ele faz? Ele separa, ele tira, não dá mais para ficar acompanhando as reuniões na sinagoga. Então vamos nos separar. Ele discerniu o rosto dos judeus, que aquele rosto não era um rosto favorável ao Evangelho, e então, com um número de pessoas, não sabemos exatamente qual é, ele faz um acerto com um homem chamado Tirano, que provavelmente era um professor na cidade de Éfeso, e que nos horários da manhã e da noite certamente usava o seu prédio, a sua escola, para fazer as suas preleções. E Paulo usava ou alugado, ou ainda pago com a oferta da igreja de Filipos, que ele tinha recebido antes, no tempo anterior. Então, ele provavelmente trabalha de dia e paga, ou paga com essas ofertas. E o que é que ele faz? E aqui é algo fantástico, porque os judeus fecham a porta do sábado. Deus abre uma porta para que o Evangelho seja pregado todo dia em Éfeso. Todos os dias. Na escola de Tirano, provavelmente no tempo da siesta, ou seja, quando o sol estava muito pesado na Ásia, então as pessoas não usavam aquele horário de 13 horas até as 14 horas. Quem dera fosse assim nos dias de hoje, né? Mas não é assim, dá 12 horas a gente tem que ir para o trampo, já tem que aguentar ali, seja calor, seja chuva, seja o que for, mas aqui nesse tempo era assim. E o que é que Paulo fez? Diariamente ele usava essa escola. E nessa escola, diz o texto, nos versos 10, que isto durou 2 anos. E nesses 2 anos, o que foi que Paulo fez? Paulo passou a discorrer diariamente. Ou seja, formalmente, Paulo começou a ensinar o Evangelho. Paulo começou a ensinar suas cartas. Paulo começou a preparar obreiros. E à medida que essas pessoas chegavam e saíam de Éfeso, elas levavam o Evangelho para outros
lugares, evangelizando nas sinagogas, evangelizando de casa em casa, ou como vemos na ocasião de Atos 8, Filipe sendo conduzido ao eunuco, e ali privativamente numa carroça, a carroça se transforma num templo, ele prega e depois ele batiza ali. Claro, são momentos especiais do nascedouro da igreja, não significa que essas circunstâncias ainda se apliquem hoje, mas mostra, irmãos, a diversidade de oportunidades que temos de testemunhar o nome de Cristo. O fato é que o que aconteceu nesses 2 anos em Éfeso foi uma grande porta aberta. Notem, os judeus queriam fazer mal à missão. E eu não sei, mas nós podemos imaginar no coração de Paulo a tristeza. Uma porta se fechou. No entanto, Paulo teve discernimento de alugar uma escola e usar o tempo que lhe era permitido para pregar em Éfeso. Bem, ele podia ter começado a pregar uma semana, talvez o dono pudesse ter requerido, mas Deus permitiu que ele pregasse por 2 anos. E o relatório de Lucas no verso 10 durou isto por o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O entusiasmo de Paulo com esse momento é tão grande que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 16, verso 8 e 9, ficarei, pois, em Éfeso, até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Eu quero que você olhe, então, para essas passagens e veja como o Senhor transforma o mal em bem. A obra de Deus não para. Os judeus fecharam uma sinagoga, Deus abriu a porta para a Ásia. Evidentemente que Paulo não esteve em todos esses lugares, mas nesses 2 anos ele treinou missionários, ele treinou líderes, ele treinou pastores, e a semente do Evangelho foi espalhada em toda a Ásia. Todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Aqui nós vemos o exemplo de uma igreja nascente em Éfeso, pujante, missionária, corajosa, onde de um homem outros foram multiplicados para pregar o Evangelho na Ásia, e dessa maneira eles assim estavam construindo a sua história. Irmãos, essa história foi uma história tão marcante que em Efésios 1,15 Paulo disse: por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Veja o trabalho, o empenho dos efésios, o empenho de levar o Evangelho a outros era tal, de cuidado, de amor, de fervor nas obras dos santos, que efetivamente os outros irmãos ficavam sabendo: temos ouvido falar da vossa fé, da vossa confiança no Senhor, da vossa desenvoltura no Senhor. Mas alguns anos depois, João, na ilha de Patmos, recebe visões sobre o estado das igrejas. E ele vê o estado da igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus, pela boca de João, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das boas obras. E se não, veio a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu sei, irmãos, nós temos um receio de que muitas vezes o Estado ele encurte o nosso caminho e dificulte a pregação do Evangelho. Mas nós deveríamos muito mais temer a nossa leniência, nosso descaso em relação à pregação do Evangelho. Porque o Estado não poderá fechar a igreja do Senhor, mas o Senhor
pode visitar a sua igreja com disciplina quando ela esquece a tocha da evangelização, quando ela deixa de dizer claramente quem é Cristo em uma sociedade corrupta. Irmãos, que percepção Calvino teve dessa passagem? O reformador Calvino, ele demorou em um comentário de Atos. Infelizmente, nós ainda somos carentes de comentários em língua portuguesa de muitos textos de Calvino. Mas acredito que aqui é a porta de entrada para entendermos a visão missionária de Calvino. Ele olhou para o verso 10, para o que já nos chamou a atenção no começo dessa exposição, porque todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E Calvino deu uma atenção especial a isso. E no seu comentário, do verso 10, do capítulo 19, ele disse assim, eu quero ter o cuidado, irmãos, de não perder nenhuma palavra de Calvino aqui. O que Lucas quer dizer com isso, não é que os homens da Ásia foram até lá para escutar Paulo. Eu acho essa colocação de Calvino espetacular. Não houve um êxodo das pessoas buscando o apóstolo Paulo. As pessoas já estavam nesses lugares, descansando no período da siesta. E ele estava aproveitando a oportunidade de falar a essas pessoas. O que significa que muitos despertaram ali. Muitos foram tocados pelo Espírito Santo ali. Mas, voltando, o que Lucas quer dizer com isso não é que os homens da Ásia foram até lá para escutar Paulo, mas que o aroma de sua pregação se espalhou por toda a Ásia e sua semente foi lançada por toda parte, de modo que seu trabalho foi frutífero, não apenas para uma cidade, mas até mesmo em lugares distantes. E isso acontece sempre que, quando a verdade de Deus é pregada em um lugar, ela ressoa onde a voz do ministro não pode ressoar, espalhando-se por toda parte, porque é transmitida de mão em mão, e uns ensinam aos outros. Porque um homem não seria suficiente, a não ser que todo homem fosse por si mesmo diligente para propagar a fé. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que Calvino diz aqui. Não é o povo que vem para Éfeso, é o evangelho que se espalha de Éfeso. A nossa tarefa, irmãos, não é esperar deitados em berço esplêndido, que pessoas adentrem aqui. Eventualmente pode acontecer que alguém veja a mensagem pelo YouTube, eu quero conhecer essa igreja, é sério a pregação da palavra, certamente o pastor Augusto já deve ter acontecido. Mas quando o apóstolo Paulo está dizendo da sua tarefa de evangelismo, e o que Calvino captura aqui, no trabalho de evangelização de Paulo, é que ele ensina o evangelho para as pessoas, e essas pessoas, sejam elas ordenadas ou não, elas agora têm a responsabilidade de testemunhar a palavra de Cristo onde quer que elas estejam. Qual foi a última vez que você testemunhou de Cristo para alguém que veio ao seu encontro dizendo, eu estou deprimido e quero tirar a minha vida? Qual foi a última vez que você testemunhou de Cristo para alguém que cometeu graves pecados e estava consumido pela culpa? Qual foi a última vez que no seu ambiente de trabalho você baixou a cabeça e orou, e alguém perguntou, você é evangélico? Sim, eu sou evangélico. E se você tiver interesse, eu quero te falar daquele que transformou a minha vida. O aroma de Cristo se espalhando de mão em mão, porque de um homem só não é possível, é isso que Calvino diz. Mas quando um homem diligente ensina o evangelho para outros homens diligentes,
a pregação do Evangelho se espalha por lugares distantes para que ela seja ouvida. Esse, irmãos, é um dos muitos comentários de Calvino, que mostra que é leviana a acusação de que Calvino não tinha visão missionária. E muito menos que calvinistas só pregam predestinação e que a doutrina da predestinação impede a obra missionária. Falácia, mentiras, espantalhos. Nós acabamos de ler a palavra de Deus e o pensamento de Calvino segue literalmente a interpretação natural do texto de Atos. Eu quero trazer algumas aplicações, irmãos, nessa reflexão de hoje à noite. Quando nós olhamos para a história da Reforma, nós vemos muitas portas fechadas, muitas portas, muitos mártires, muitas pessoas que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Puritanos, calvinistas, huguenotes, enfim, tantas pessoas que estiveram, franceses, reformados na Holanda, deram suas vidas. Aqui em Pernambuco, tantas perseguições insurgiram contra o Evangelho. O atual momento que nós estamos vivendo, nós percebemos claramente uma ação secular do mundo, do diabo, Satanás, querendo impedir o avanço do Evangelho em nosso país. Mas, irmãos, nós temos uma porta aberta. Os judeus fecharam uma porta, mas Deus abriu uma porta para que em 2 anos de liberdade, sem a pressão dos judeus, Paulo pregasse o Evangelho na escola de Tirano. Os irmãos estão aqui há quanto tempo? Certamente há mais de 2 anos. Nós temos uma porta aberta. E essa cidade é muito grande. E como disse o reverendo Augustus, ao chegar para cá, a fossa pútrida do pecado está exibida nas ruas dessa cidade, deste município. Qual é a nossa tarefa hoje, irmãos? Lançar o aroma de Cristo diante dos olhos dos pecadores. Tornar claro o Evangelho diante dos pecadores. Mas para isso, irmãos, nós devemos ser ousados, como foi o apóstolo Paulo, sem temor de homens. Eu não vou pregar porque essa pessoa não vai ouvir, ela vai me rejeitar na escola, meu amigo vai me ver de outro jeito. Não tenha temor de homens. Pastor, eu posso perder meu emprego, Deus te dará outro. Pregue com ousadia a palavra do Senhor. Anuncie o Evangelho de Jesus com ousadia, com clareza e, sobretudo, irmãos, com o coração aberto de que o Senhor dará convencimento. Nós temos conhecimento na história da igreja de pessoas que se converteram porque pegaram um folheto dentro de um sapato. O que dirá quando o Evangelho é pregado da boca de um arauto que ele escolheu e de irmãos que ele transformou com a sua graça? É bem verdade que nem todos podem proclamar o Evangelho de púlpito como ministros do Evangelho, porque não foram chamados para isso. Mas eu me lembro de Lutero, em uma obra de 1520, O Cativeiro Babilônico das Escrituras, onde ele disse: todo crente, quando foi batizado, ele foi batizado para o sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa que, do ponto de vista do ministério ordenado, nem todos são chamados, mas do ponto de vista do ministério geral de todo crente, todos nós somos chamados a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, assim como Calvino foi diligente, assim como ele percebeu essa necessidade bíblica de levar o Evangelho àqueles que não conheciam, sejamos, irmãos, diligentes,
sabendo que se os homens tentarem abrir as portas, aliás, se os homens tentarem fechar as portas, Deus, em sua invencível providência, abrirá portas para que a palavra de Deus triunfe vigorosamente. O que nós temos feito com a porta que Deus tem nos aberto? Nós estamos empenhados, junto com o pastor Augusto, com a liderança de Boa Viagem, com os irmãos que têm apoiado essa igreja, a manter essa tocha acesa nesse bairro. Nós estamos dispostos a apoiar essa obra. Pastor Augusto, eu quero me colocar aqui como irmão para aprender, e eu quero estar ao lado do Senhor, ajudar a liderança dessa igreja, eu quero me comprometer a ajudar financeiramente essa igreja. Pastor Augusto, vamos levantar uma campanha, vamos pegar na APECOM Bíblia, vamos sair distribuindo aqui nessa cidade. Irmãos, pelos idos de 2009, eu conheci um homem chamado seu Geraldo, irmão Geraldo, 80 anos. Eu estou com 45. E hoje, com artrite nos joelhos, tem sido até difícil ficar em pé. Geraldo, com 80 anos. Era impressionante. Nós íamos aos postos rodoviários, nas CEs ali do Ceará. E ele chegava. Está com saudade de casa, né, meu irmão? E o caminhoneiro chorava, disse, estou com muita saudade de casa. Eu digo, pois é, mas tem uma casa muito melhor que o Senhor preparou para você no céu. E eu vou te mostrar o livro, e você vai encontrar o caminho, vai encontrar o Redentor. Eu nunca me esqueço. A facilidade com que ele entabulava uma conversa para falar de Cristo, para anunciar Jesus, para falar do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu concluo aqui. Se os calvinistas não evangelizam, irmãos, não é porque falta entendimento bíblico, que a palavra de Deus é clara. Se os calvinistas de hoje não evangelizam, não é por causa do legado do calvinismo, porque as maiores missões tiveram calvinistas envolvidos nela. E Calvino não foi apenas o pai de uma teologia reformada bem articulada. Ele foi um homem de coração ardorosamente missionário. Os pioneiros do nosso presbiterianismo foram homens de coração pujante, latejante pela missão. Blackford, Schneider, Ashbel Green Simonton, onde tinha uma casa, eles estavam pregando, ensinando o catecismo, ensinando a Bíblia, prestando um culto, cantando um hino. Eles estavam lá pregando o Evangelho no Rio, pregando o Evangelho em São Paulo. E quando a missão parecia que não iria mais avançar, ao ponto de Blackford dizer, o coração dos brasileiros é duro demais, Deus levantou um homem chamado José Manuel da Conceição, um padre que se converteu, mas que tinha uma depressão muito profunda, porque ele ensinou o erro, e agora ele voltava por todas as paróquias, desfazendo tudo o que ele ensinou do catolicismo. E qual é o método dele? Irmãos, ele não foi para os Estados Unidos estudar um método de evangelização. Ele não foi para um curso ensinando receitas de bolo de evangelização. Não, ele entrava na casa das pessoas, ele lia um texto, ele se ajoelhava, orava pela conversão dessas famílias. E assim, muitas famílias de fazendeiro foram a Cristo através do ministério de José Manuel da Conceição, espalhando o aroma do Evangelho. Irmãos, que a clara visão bíblica da evangelização que vimos hoje do texto de Atos, visão essa que Calvino percebeu e capturou e levou ao seu tempo, que a visão dos pioneiros sobre a evangelização também enche o nosso coração hoje, para que todos os habitantes do Recife conheçam o Evangelho, para que todos os habitantes de Jaboatão dos Guararapes conheçam o Evangelho. Quem são os instrumentos dessa obra? Que Deus nos ajude, irmãos, e o Senhor desperte o nosso coração
para sermos instrumentos nessa obra missionária. E Deus nos abençoe. Amém. Essa palavra, o pastor Augusto.